Todos nós temos que entender que dentro da gente é um mundo à parte. E quando nos deparamos com essa realidade, percebemos que esse mundo é tudo que realmente temos. E saber administrar com tamanha responsabilidade, na maioria das vezes, pode se tornar um pesadelo, mesmo porque, se não formos bem nessa administração, podemos nos perder. O fato é que, quando nos relacionamos, há um certo choque de mundos diferentes que, por sinal, fará nossa perspectiva de enfrentar a dura realidade que é a nossa simples escolha do que vamos fazer ou não, seja o fato, o real ponto que fará toda a diferença. Temos que entender que não estamos sozinhos, que precisamos uns dos outros. Isso implicará se vamos nos dar bem ou não, no sentido apenas de continuarmos vivos fisicamente falando, para de alguma forma continuarmos essa grande jornada que é de se viver muitos anos ainda. Para que isso aconteça, temos que escolher bem o que vamos fazer com esse mundo que é a nossa vida individual, as nossas atitudes. Quando estamos sozinhos, ou mesmo pensativos, conseguimos perceber se algo está errado, se estamos prestes a fazer uma coisa desagradável ou não. Ou seja, se vamos fazer uma besteira ou não, dá pra gente perceber, porque essa é uma imensa batalha que temos que vencer. Porque se a gente não tomar cuidado, podemos nos quebrar, e quebrar feio. Podemos entrar por um caminho que não tem volta. Temos que tomar cuidado para não fazer com que esse nosso mundo interior não se torne tão vazio ao ponto de não mais queremos estar nele. Somos dependentes de Deus. Lembre-se sempre disso. O simples fato de não conhecer Deus de verdade, que é tendo intimidade com Ele, pode sim muitas vezes estar relacionado com isso. Quero nesse momento chamar a atenção de vocês para um trecho da palavra de Deus que diz: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 14 e 15. O que o autor quer dizer é que não somos, na verdade, donos de nós mesmos. E se existimos, é porque Deus assim permite. É duro às vezes para muitos essa questão, porque sempre estaremos dependentes do que Deus quiser. Essa dependência forçada de Deus, muitas vezes, leva pessoas comuns a desistirem de acreditar nele, que alguns, em muitos casos, deixam de acreditar sem perceber que aceitar o que Deus diz dói menos, querendo nós ou não. É uma questão de sobrevivência. Eu estou aqui hoje tentando mostrar o óbvio, que para muitos é o caos, no sentido apenas de acreditar. Mas não faria sentido para mim falar todas essas coisas se eu realmente não acreditasse nelas. O alcance que a internet me dá me traz a oportunidade que sempre quis ter e nem sabia. O Espírito Santo sempre me incomoda para que eu diga às pessoas o que ele tem feito em minha vida. E o que eu estou dizendo aqui não é apenas mais uma história, e sim uma comprovação daquilo que Deus pode também fazer na sua vida. Aí sempre surge uma pergunta de alguém: como você prova o que você está dizendo? Quero que você saiba que a fé não é o que dizem por aí. Eu tenho certeza disso, porque muitos vivem por aí dizendo: eu creio nisso, eu creio naquilo, e isso definitivamente não é fé. Muitas vezes é medo de alguma coisa ruim que pode acontecer com ele. A verdadeira fé envolve muitas coisas, é como uma corrente, tem elos. Quem tem fé de verdade sabe que não pode viver a vida de qualquer maneira. Ele respeita as regras, está sempre de prontidão, é sensível ao chamado e, preocupado com o que crê, busca intimidade. E porque simplesmente vive o que prega, sendo assim como alguém que planta uma vinha e depois colhe os seus frutos. Não subestime o futuro, porque se formos analisar, o futuro é hoje. Temos que estar atentos ao que Deus diz. Então vamos em sua palavra ver o que ele pensa sobre isso, sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11,
versículo 1. Esperar mais de nós mesmos, no sentido espiritual, é completamente frustrante. Não podemos dar ao outro sustentabilidade nesse sentido. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. O que podemos fazer é nos conscientizarmos que não somos autossuficientes em nada. E quanto mais rápido descobrirmos isso, menos sofreremos, porque assim diz a palavra. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Simplesmente fantástico, os homens inspirados por Deus, trazendo dos altos céus palavras de grande sabedoria, nos dando assim uma direção. Ninguém poderá dizer que não foi avisado. A palavra continua dizendo: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Romanos 4, versículo 16 e 17. Olha, enquanto você estiver ainda no controle, tome uma atitude diante de Deus. Não deixe que o vício ou alguma outra coisa tome o lugar do Criador em sua vida. E assim você poderá amenizar os efeitos das más escolhas, dando a você a oportunidade de desviar de problemas desnecessários. Porque não pense você que a vida de cristão é fácil, porque não é não. Mas posso te garantir que é focada. Temos certeza do que estamos fazendo. Temos um mapa, vamos assim dizer. E isso nos brinda de qualquer desinformação no sentido espiritual. E assim sendo, nos dá uma certa vantagem para administrarmos melhor a nossa vida. Falar assim: eu sei tudo do que Deus pensa, sou até hilário. Mas posso dizer que Ele nos revelou o suficiente para nos garantir a vida eterna. Estar sempre atento ao que Deus quer é essencial para não sofrermos de maneira exagerada ao que vem por aí, porque aqui no mundo nós fomos avisados por Jesus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Então, podemos perceber que a nossa fé nos colocará em posição difícil, muitas vezes. Porque para ter paz, a paz que Jesus dá, sofremos aflições, que todo homem sofre, além daquelas que só nós que cremos em Deus sofremos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Mateus 5, versículo 11. As perseguições, por exemplo, por causa de nossa fé. Mas quero destacar aqui que a paz que Jesus dá compensa todo o sofrimento. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, versículo 27. Não fique com medo, tome uma atitude. Como disse na capa do vídeo, você pode estar confuso com tudo que está acontecendo com você ou com o mundo como um todo. Isso pode ser o que para você soa como sem solução, mas Deus quer que você seja feliz. Pode acreditar, essas palavras aqui são de um mero mortal que, como você, é cheio de dúvidas e incertezas. Mas talvez na diferença entre nós seja como eu encaro os problemas. E eu posso dizer com toda certeza que os meus problemas e os seus não vão acabar aqui.
mas posso te garantir que se você prestar atenção no que foi dito até aqui, a partir de hoje, você vai tomar uma atitude diante de Deus. Você, no mínimo, vai entender o que Deus realmente quer e quis usando eu aqui. Longe de mim querer parecer egocêntrico, mas tudo o que falei está relacionado com o que vivo. A veracidade do que falei depõe a meu favor. Sou sim suspeito em falar e posso sim passar alguma impressão ruim. Mas eu sei que tenho que falar das maravilhas que vivo, não no sentido de não ter problemas, mas no sentido de entender que na maioria das vezes não vou dar conta. E aí é que entra a ação direta de ter a paz que só Jesus pode dar. Só para lembrar, Ele não nos garante a paz no mundo, que na verdade está ligada a vários fatores como escola, trabalho, vida social como um todo. É claro que se você é uma pessoa com fé, você conseguirá, mesmo com problemas que tiram a nossa paz terrena, como as dívidas, por exemplo, nós que temos fé sabemos que faz parte das aflições que nos alertou Jesus, mas também não quero deixar uma impressão ruim do Evangelho que prego, porque eu, como tantos outros pregadores, passarão, mas a palavra nunca passará. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, versículo 35. E o poder dessa palavra é infinito, sendo que ela também jamais voltará vazia. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, versículo 11. Consegue perceber que para não querer o que o Evangelho oferece, você tem que acreditar na mentira que dizem por aí? Que para muitos isso tudo não passa de uma turma grande, uma grande invenção do homem para ganhar dinheiro. Por isso, não queira fazer parte dessa parte que acredita nisso, porque como diz o velho ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. E isso pode te enquadrar nesse versículo. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Por final, lembre-se de tudo que falei até aqui. Isso está relacionado diretamente ao mundo que cada um de nós tem dentro de nós. Por isso, não haja por instinto. Use a capacidade que Deus te deu para saber escolher o que é bom ou ruim, entendendo que seremos responsáveis por tudo o que fazemos e colheremos com toda certeza o fruto de cada coisa que fizemos, sendo essa coisa para o nosso bem ou para o nosso mal. Que Deus assim nos abençoe sempre. Que Deus assim diga para nós que vindes bendito de meu Pai. Quero ouvir isso de Cristo e você. Diz para mim.